Moody vinha de uma família muito pobre. Seu pai, quando ele era novinho, morreu. Daí teve um dia que Moody, ele estava trabalhando. Ele voltou para casa e falou bem assim: Mãe, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu quero ir pra Boston. Daí sua mãe falou: Mas você não pode ir pra Boston. Você nem tem dinheiro pra ir, nem sabe onde é que vai ficar. Daí Moody falou assim: eu arrumo um lugar lá. E se precisar, eu vou ir a pé. Daí, Moody saiu andando. Ele encontrou seu irmão voltando das fazendas onde eles trabalhavam. Daí ele encontrou seu irmão mais velho. E o irmão mais velho dele parou e falou assim: Moody, onde é que você tá indo? Daí Moody falou: tô indo pra Boston. Pra Revoreária. Pra ir pra Boston. Daí o irmão dele falou: Mas você nem tem dinheiro pra ir? Isso é verdade. Mas aí o irmão dele sentiu dó de Moody e deu dinheiro pra ele poder ir pra Boston. Ele foi lá pra Boston. Ele chegou lá e estava todo feliz lá. Ele também nem sabia onde é que ia ficar. Ele ficou lá na casa do tio dele. Mas o tio dele não gostava dele. E nem ele do tio dele. Daí ele foi lá procurar emprego. 3 dias se passavam e ele não conseguia achar um emprego. Daí ele falou pro tio: Tio, posso trabalhar com você? Daí o tio dele falou: Não. Você é muito arrogante, vai querer mandar em todo mundo. Então não. Daí o Moody falou assim: Mas eu procurei 3 dias seguidos um emprego e não achei. Daí o tio dele falou: Só se você não mandar em todo mundo e também não ser arrogante. E ser um bom trabalhador. Daí eu deixo você. Daí Moody foi lá trabalhar. Ele já era o melhor da sapateria. Daí Moody também, ele precisava ir pra escola. Daí o tio dele falou assim: Moody, você vai pra igreja comigo. Vai estudar lá. Quero que você aprenda como ser cristão. Daí Moody foi lá. Daí, na primeira aula dele, o professor dele falou pra abrir em, sei lá, tipo, Gênesis 1, versículo 2. Daí ele não sabia onde é que ficava. Ele abriu lá no texto, no testamento. Daí todo mundo começou a zoar do Moody. Moody ficou muito triste. Daí lá o professor pegou a Bíblia de Moody e deu a dele pra Moody. Daí passaram os dias e Moody começou a não ir tanto nessa igreja. Daí o professor dele falou assim:
vou ir na casa de Moody. Vou ir onde ele trabalha. Ele vai ser cristão. Daí, ele foi lá andando pra a sapateria do Moody, do tio dele. E daí ele pensou assim, ó. Mas se Moody, ele não querer, mas se Moody, ele não querer ouvir a palavra, mas se eu atrapalhar ele, como é que eu vou fazer isso? Daí ele passou andando, ele passou reto. Daí ele pensou assim, não, esse é um trabalho de Deus. Eu vou fazer o que eu devo fazer. Daí ele foi lá na sapateria de Moody e ele viu que Moody estava lá no fundão, porque ele trabalhava lá no fundão. Ele foi lá no fundão e com suas mãos fortes encostou no ombro de Moody e falou bem assim, eu vou te tornar um cristão, o cristão mais bom. Mesmo que for o mais difícil que for, eu vou te tornar um cristão muito bom. Daí, Moody, ele ouviu a palavra e ele começou a gostar daquilo. Moody fala que até hoje ele sente aquela mão pesada no ombro dele. Daí, Moody, ele se tornou cristão. Mas ele gostava muito de falar. Mas ele não falava tão bem inglês. Daí Moody foi pra lá. Ele sempre ficava toda hora levantando a mão e falava. Só que ninguém entendia ele. Ele falava, essa pessoa tá louca. Eu acho que é melhor tirar ela da igreja, porque ela tá louca. Ela tá louca. Daí teve um dia que uma senhora lá pediu pro tio de Moody parar de falar. Parar de levantar a mão. Daí o tio dele falou pra Moody. E Moody obedeceu, né? Daí passaram alguns dias e Moody, ele queria ser batizado. Mas para ser batizado, ele tinha que responder 3 perguntas da Bíblia. Mas ele não conseguiu responder nenhuma pergunta. E daí, sabe o que aconteceu, Mica? Não, o que aconteceu? Aconteceu que o Moody não passou no teste. E o pior de tudo, ele passou vergonha na frente de todo mundo. Mas ele estudou muito, muito mesmo da Bíblia. Ele conseguiu passar, ele foi batizado. Daí Moody, ele falou que ia ir pra outra cidade. Daí ele naquela cidade ele abriu uma escola dominical. Ele contava a palavra. Mas daí só tinha 16 crianças lá. E já tinha 12 professores. Daí aquele homem não deixou o Moody entrar. Só com uma condição. Ele tinha que trazer no máximo mais do que 10 crianças para aquela escola.
Daí Moody, até domingo. Daí Moody foi lá, andando, pegou tudo criança da rua pra ajudá-las. Mas Moody, ele só pensava no que elas iam comer. Ele não pensava se elas iam levar. Ele não pensava se ele ia levar a palavra. Ele não pensava assim. Daí teve um dia. Daí chegou domingo. Daí Moody foi lá. E ele conseguiu entrar lá na escola dominical, ser professor. Ele foi aluno de 12 crianças. E as 12 crianças viraram já quase 20 crianças. As 20 crianças, elas gostavam muito de Moody. Daí Moody só pensava o que elas iam comer. Não pensavam que elas iam ouvir a palavra. Mas daí aquelas crianças a escola dominical foi crescendo cada vez mais e mais. Mais do que 1000, mais do que milhões. Daí, ele tinha um amigo que era um professor de 17 jovens bonitas. Mas essas jovens meninas não ouviam a palavra. Só ficavam lá por causa das amigas delas. Não ouviam lá para poder ouvir a palavra. Não vinha lá para conhecer cada vez mais de Deus. Elas só vinham lá pra e coisa assim. Daí, sabe o que aconteceu, Bica? O quê? O professor dele, ele estava ficando muito doente. Daí, ele, Mica, ele pediu pra Moody ser professor dessas meninas, porque ele era muito bom. Daí ele foi lá e as meninas também não prestaram atenção nele. Elas ficavam dele, rindo dele, zoando dele. Daí o professor falou assim: Moody, meu caro amigo, eu vou ter que me mudar pro campo, pra mim ficar melhor lá, pra mim não me estressar. Daí Moody falou pelo menos uma vez assim: Professor, você deveria continuar. Você é meu melhor amigo. Você deveria continuar. Você é muito bom mesmo. Daí Moody falou assim: já sei, vamos ir lá na casa daquelas 17 meninas e contar a palavra para elas se converterem. Mesmo que for mais difícil, a gente vai conseguir juntos. Daí o professor dele apertou a mão de Moody e falou assim: sim, meu caro amigo, claro que sim, vamos lá. Daí Moody foi na primeira casa e o professor também. E aquela menina,
ela depois, ela não ficou rindo, nem zoando dos professores. Ela queria muito se converter. Daí Moody, ele foi lá pra segunda menina e ela também queria se converter. Daí na terceira menina, ela também queria se converter. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima, na 11, na 12, na 13, na 14, na 15, na 16, na 17. Todas elas queriam se converter. Todas elas. Elas queriam se converter. Daí quando foi a despedida do professor, ele falou: muito obrigada, Moody. Você foi muito bom pra mim. Eu já tô muito bem. Daí Moody falou assim: então você pode ficar aqui? Daí o professor falou: não. Daí ele foi lá pro trem, entrou. E sem ninguém obrigar ou falar tipo assim, ó, vamos lá pra despedida, sem ninguém combinar nada. Todas as 7 meninas queriam ir. E elas foram, sem combinar nada. O professor ficou muito feliz, muito mesmo. Daí, eles foram lá. E o professor, tchau. Daí mudou de cidade. Daí ele falou assim, ó. Qual é a cidade que todo mundo odeia? Daí eles falaram uma cidade que se chamava, um bairro que se chamava Inferno. Por causa que era muito quente lá e tinha muito ladrão, muitas coisas lá ruins. Ninguém queria entrar lá, em pelo menos 1 segundo, ou 0 segundos. Nem 1 minuto e nem nada. Eles só ficavam no outro bairro, brincando, cantando e muitas coisas a mais. Daí trouxe mais crianças ainda. Daí ele se mudou para outra cidade. Na outra cidade, ele queria ser pastor lá. A primeira vez, ele falou assim: Agora ele se levantou. Agora quem entendeu a palavra e quer que Jesus viva na sua vida, se levante. Daí teve um monte de pessoas que foram lá. Daí eles falam: não, se sente de novo. Eu acho que vocês entenderam errado. Eu vou explicar de novo, tudo de novo. Agora que vocês entenderam, quem ouviu minha palavra e quer que Jesus viva na sua vida, se levante. Daí quase toda a igreja se levantou. Daí ele falou: não, pastor, eu acho que eu estou falando alguma coisa de errado. Vou explicar de novo, tá? Agora que vocês ouviram de novo a palavra, quem entendeu a palavra e quer que Jesus viva na sua vida, levante-se. Daí toda a igreja se levantou. Daí ela tinha tipo
duas senhoras que oravam por Moody. E eles falavam: Moody, você quer orar? Você quer orar com a gente? Por você? E ele falou: ué, por quê? Daí é que a gente tá orando pra você ser cristão. Daí ele falou: por quê? O que houve de errado? O que eu falei de errado? Não, você não falou nada de errado. É que você, tipo, fala muito assim, ó. Você tem que ser cristão. Você tem que ser cristão. Ele falava muito assim. Daí tinha uma família que tinha uma menininha que não conseguia andar. E ela era muito doente, né? Ela ficou em casa. E ela sempre orava pra Moody. Moody seja aqui na igreja dela. Ia ter um culto à noite. Moody ia estar lá. Daí a irmãzinha falou assim. Daí a irmãzinha dessa cadeirante falou assim. Tipo assim. Irmãzinha, vem aqui. O Moody, ele está aqui na nossa igreja. Vamos lá com a gente na nossa igreja pra gente poder ver Moody. A palavra dele é muito bonita mesmo. Daí a irmãzinha dela falou, a cadeirante falou assim. Glória ao Senhor, aleluia. Deus ouviu a minha oração e Moody agora está aqui. Todos nós vamos agradecer muito quando ele se for. Mas a gente também vai agradecer porque ele esteve na nossa igreja. Daí a menininha gostava tanto dessa história de Moody. Falava, viva! Viva o Moody! Daí, tem um dia que o Moody foi pra cidade dele. Ficar sábado, domingo pra descansar. Daí, quando ele se for, chegou lá na escola, na cidade dele. Daí ele ouve uma ligação pra ele, falando assim: Moody, você tem que voltar pra cá. Moody, você tem que voltar pra cá porque você é muito bom, você faz muito bem pra nós. Daí teve um homem que foi lá pra cidade de Moody. Ele pregava assim, ó. Deus te ama, pessoas. Deus te ama, congregação. Deus ama todo mundo. E ele fazia sucesso. Daí ele voltou pra cidade dele. E ele também era muito bom mesmo. Daí Moody falou assim: eu quero aprender com você. Eu quero aprender como você fala. Você fala muito bem. Daí ele aprendeu e a vida de Moody começou a cada vez mais ouvir a palavra de Deus, ler mais a Bíblia, e ele se tornou um missionário mais bom do mundo. Isso é como você, é ao contrário de você, mas eu sei que você que está me ouvindo, quer ser como Moody. Você tem que ser como Moody. Moody foi um missionário muito bom para todo mundo. Então, se você creu em Cristo e já foi batizado, já quer ser como Moody, faça isso. Vai ser muito bom mesmo, e para todo mundo. Então eu quero que você aprenda a ser como Moody, porque você
Você é um filho de Deus, ou filha de Deus. Você é muito bom nisso. Você tem que ser como Mude. Vai ser muito bom pro mundo, pra Nova Campo Grande, pra Aero Rancho e pra Nova Lima, pra todo o Brasil. Você pode ser até o missionário mais bom do mundo todo, tá? Tchau.